Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, astrólogo na comunidade. Hoje traremos um assunto sobre as compulsões. O que manifesta, como que podemos lidar com isso. Bem, a primeira coisa que temos que ter em mente é o que significa compulsão. No que se refere à etimologia, a compulsão ela tem uma ideia de expressar uma inclinação a alguma atividade, alguma coisa que a pessoa faz. Só que nessa atividade que ela faz, não há consciência. É uma coisa bem irracional. Não há esse discernimento, essa parada para pensar no que está fazendo. Tendo isso em mente, entendemos que a compulsão, ela é um sintoma. Então ela aparece fisicamente depois de algum tempo que um padrão de crença, de conduta, padrão emocional já está totalmente estruturado ali no indivíduo. Então, quando está tudo formado ali, propício, então a compulsão se manifesta. É importante lembrarmos que a pessoa que sofre com a compulsão, hoje em dia, grande parte de nós sofre com algum tipo de compulsão, já já vou falar alguns exemplos. E é importante ter em mente que quem sofre da compulsão não é vítima dela, é responsável por ela, porque é um padrão que foi alimentado durante bastante tempo, muito tempo. O emocional vai deprimindo, a pessoa não percebe que está deprimindo, quem está à volta também não, porque nós não temos muita essa educação de ter empatia pelo humor do outro, né? Então isso não tem muito na nossa sociedade. Então quem acaba percebendo é quem estuda mais isso, né? Então quando a pessoa vai se deprimindo, ela não percebe que ela está deprimindo. Você pergunta para ela, ela fala que está cansada, que não é nada demais. Então ela está se acostumando com a vibração. Quando ela se dá conta, já está numa situação bem complicada. É aí que ela tem que reconhecer que existe um problema. Então veja que as vibrações, no geral, elas são bem sutis. Elas não chegam assim, pá. Se elas fizeram o pá, quer dizer que elas já estavam trabalhando ali dentro da pessoa há bastante tempo, mas ela não estava observando que isso estava acontecendo pela falta de consciência, certo? Dentre alguns exemplos de compulsão, temos a compulsão física, que é bebida, tabagismo, drogas, compulsão por comer demais, né? Então veja que toda compulsão que não tira consciência, como excesso de alimentação, tabagismo, refrigerante, doce, salgado, que entra na questão da alimentação, veja que por eles não abalarem a estrutura da pessoa, essas compulsões têm a ver com o estado emocional. É algo que ela sente dentro dela como se fosse um vazio e ela tenta preencher isso com coisas materiais. Só que veja, o que ela está sentindo é emocional, é uma falta de si, é uma falta de conseguir conectar o amor em tudo que ela faz. E ela tenta compensar isso com coisas físicas. Não é da mesma essência, portanto, não funciona. Pode ser que se alimentar traga um prazer, um docinho traga um prazer, mas questão de tempo já deprime de novo. Aí tem que ir lá adquirir de novo, né? Até mesmo adquirir bens no sentido de consumismo, né? O outro exemplo físico também, o consumismo. E também um outro exemplo como sexo mesmo, que são formas ali compulsivas de tentar preencher alguma coisa que está faltando. Outro exemplo é a compulsão mental. Fofoca, né? Muitas vezes a gente tenta se segurar. Eu falo porque teve um período também que eu falava bastante. Hoje a gente já consegue, mas é prática, é tempo, não é uma coisa fácil de se fazer. Então, quando você tá no meio de uma rodinha, as pessoas estão comentando, você vai e fala. Aí depois, ah, não, mas eu só comentei, não tem nada demais. Mas tem que parar e pensar, será que foi mesmo um comentário? Será que foi uma fofoca? Qual que é a diferença dos dois? Outro exemplo é ver as coisas por um lado negativo, né? Tudo que acontece sempre tem ali um lado trágico que a pessoa tem que trazer.
ela tem que criar ali aquele teatro para poder se sentir sofredora, que é o papel da vítima, né? Essa compulsão por sofrer, por sentir isso. E nós entendemos que isso é uma escolha. E quando nós falamos isso para o consulente, para a pessoa, ela não acredita. Mas como que eu gosto de sofrer? Aí entra no que eu estava explicando, é uma compulsão que vem de dentro, a pessoa não tem consciência disso, ela vai alimentando esse padrão durante muito tempo e ela não percebe. Então, se não é alguém de fora para falar, ela não se dá conta. Ainda pode acontecer de alguém falar e ela também não querer saber. Outro exemplo é a compulsão emocional, que pode se expressar na carência, né, ou também no complexo de vítima que eu acabei de falar. Essa carência também é uma falta de si, de esperar demais do outro. Veja que esperar reciprocidade em uma relação conjugal ou uma amizade, tudo bem, faz parte, porque tem que existir ali uma ponte entre os dois, não é? Mas se você tem uma expectativa sobre alguém, do quanto essa pessoa deveria ou não reconhecer, do que ela deveria fazer, então aí já começa a haver uma manipulação. Começa a haver uma expectativa do que eu quero que o outro faça. E quando ele não faz, porque ele é único, porque ele tem escolhas, cai na desilusão. Aí vem aquele sofrimento. E a pessoa se realiza no sofrimento. Por quê? Porque minha vida tá assim, porque fulano me fez mal. Então, isso vai longe. Veja que a compulsão física é menos difícil de trabalhar do que a compulsão mental ou emocional. Porque a física você pode ser pego em flagrante fazendo. A emocional e a mental também, só que só consegue perceber quem tem essa sensibilidade. Porque senão a pessoa não vai levar a sério. Você vai falar, ó, você tá fofocando, ó, compulsão mental. Ah, não, isso aqui não é nada, isso aqui não tem nada a ver, não, é só tô pensando aqui, não tô fazendo nada. O fato de pensar também é fazer, poxa, não é? Agora, como que podemos lidar? Veja que a compulsão, de novo, ela é expressada por algo que não foi trabalhado. Diante desse cenário, nós podemos negar, né? Tentar achar que isso é algo sujo, nos julgar, nos subestimar, acreditando que somos indignos. Isso alimenta ainda mais a compulsão, porque aumenta a sensação de vazio. O melhor seria acolher. Entender por que está acontecendo. Por que que você fala mal das pessoas? Porque você não está bem com a sua vida, né? Isso entra até no que eu esqueci de falar, que eu falei que quando a compulsão não altera o estado consciente ali, ele tem a ver com emoções. Quando ele altera a percepção da realidade, como a bebida e as drogas, aí ele tem a ver com a estrutura da pessoa. Ela não aceita a realidade onde ela está. Então ela quer fugir dessa realidade. E veja que essa fuga as pessoas podem interpretar como covardia. Fala, pô, você não tem coragem de enfrentar os seus medos. Mas quando você tem um olhar mais apurado, você percebe que, na verdade, ela não tem condições. Ela queria fazer, mas ela se sente atada. As situações a cercaram. Então, a alternativa dela é fugir. Então, veja que todos esses elementos, eles nascem entre aspas na pessoa, quando ela não consegue se colocar. E aí que nós vamos mudando a crença das pessoas. Você pode e você deve expressar suas vontades, mas você tem que fazer isso de uma forma respeitosa. Colocar ali e falar: esse é o meu limite, reconhecer o limite do outro e tudo bem. Se você tem alguém que tem uma compulsão, você tem que observar que essa pessoa está sentindo um vazio. De novo, ela não é vítima dessa compulsão. Não trate ela como uma vítima. Trate ela como uma pessoa responsável. Fala para ela: olha, você tem consciência, vamos tentar entender isso, vamos tentar resolver isso daí, porque senão vai ficar do jeito que tá. E aí ninguém vai mudar, ok? Então, por resumo, eu diria: amar a compulsão. É complexo, como todo perdão é complexo, de você abraçar isso, de entender que isso faz parte de você, mas em algum momento foi negado, né? Eu tinha uma expectativa de que os meus pais me entendessem, não me entenderam. Então eu separei essa parte de mim, como se quebrasse o coração, como se diz, né? E ele se levantasse contra mim, porque é uma parte que eu nego. Então eu tenho que acolher essa parte e dizer que tá tudo bem, tá tudo certo, aconteceu o que tinha que acontecer. E se foi, acabou. Não importa, é daqui pra frente. Se você vai lutar contra a compulsão, saiba que cada dia é um dia. Um dia você vai vencer,
No outro pode ser que você perca e você acabe fazendo de novo. Mas mais do que isso, foque-se na sua coragem de estar fazendo, na sua determinação de estar tentando e começa por aí. Olha as virtudes do que você está fazendo. Não fica pensando em quanto tempo falta ou quanto eu já andei. Nossa, eu andei tanto e parei. Para com isso. Cada dia é um dia, né? Nenhum mundo foi feito em um dia, quem dirá uma mudança, não é? Então, tranquilo, ok? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui nos comentários. Muita gratidão pelo tempo que vocês dedicaram ao nosso vídeo e até a próxima.